Botou Paquete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A carreira como jogador não foi longa, porém Márcios Fleury marcou seu nome mesmo na história do futebol goiano como treinador. O sucesso começou nas categorias de base do Goiás, onde bateu recorde de invencibilidade. De lá, foi para Anapolina, onde foi vice-campeão da Taça de Prata. Foi campeão também com a camisa do Goiás, um dos 5 clubes da capital que treinou. Outro marco na carreira de Fleury. O técnico foi durante décadas nome certo no futebol do interior do estado. Passou por incontáveis clubes e cidades, entre elas Ipameri, Casa do Novo Horizonte, onde o nosso personagem de hoje tem muita identificação. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção. Sua vizinha para toda obra. São 24 lojas prontas para te atender. Procure Rede da Construção, sempre perto de você. Nosso programa hoje recebe um personagem que já foi dirigente, já foi treinador, já foi jogador, cronista esportivo, já fez de tudo um pouco no esporte e na comunicação. Estamos recebendo Márcios José Coelho Fleury. O Márcios Fleury. Por Márcios Fleury, quem que é Márcios Fleury? Márcios Fleury é uma pessoa hoje que está parada totalmente do esporte, que trabalhou em todos os clubes da capital, e eu tenho esse orgulho, e também de ter feito, dirigindo categoria de base, o recorde ainda não foi quebrado, que é 116 partidas invictas. Marcinho, mas você fala sobre comandar todos os times da capital, você está falando do Goiás, do Vila, do Atlético e do Goiânia, né? Exatamente. No Atlético eu trabalhei muitos anos com o Zen e o seu Odilon. No Goiás foi a maior parte da minha vida, na categoria de base desde 61
até 67 eu fiquei jogando no juvenil na época, depois algumas passagens pela equipe aspirante e depois comecei a dirigir. Um dia que eu tinha uma banca de revista ali na Paranaíba, em frente ao Estádio Olímpico, o Edmund Pinheiro passou lá e falou, não, eu preciso de você, nós estamos trazendo de fora aí o Chiquinho, que é o Paulo Gonçalves, mas na época nossa aí de rapaz aí, ele era o Chiquinho. Aí ele foi para os Estados Unidos, ficou uns tempos lá, ele veio, o Goiás trouxe ele e queria uma pessoa para trabalhar nas categorias de base. Ou eu, que porque era muito ruim, ou eles queriam dar essa oportunidade, não queria que eu saísse de certo, né? Aí me puseram para dirigir as categorias de base do Goiás e eu fiquei de 67 a 80. Passou também no Atlético, no Goiânia e até no Monte Cristo. No Atlético, no Goiânia, no Vila e no Monte Cristo. Monte Cristo eu tive uma passagem de uns 6 meses como técnico e depois fui presidente do Monte Cristo, ajudando o Manuel Nunes Guerreiro. Marcinho, como que você começou assim, o seu contato com o futebol? Quando você ainda era criança aqui em Goiânia, o que você se lembra assim? Qual foi o seu primeiro contato com esse esporte? Eu fui presidente do Grêmio Auriverde no Ateneu e tinha lá uma rivalidade muito grande entre os Canarinhos e o time do Ateneu, o professor Roque e o professor Sandinho. Aí nos levaram para lá, era Líbano, não sei se vocês já viram falar, um cara que ele cabeceava, o goleiro não sabia se ele estava chutando ou cabeceando. Um dos grandes jogadores que teve, formamos um timão, Geraldo Jacaré, Júlio. Dizem que o Líbano bate pênalti com a cabeça, né? Não, ele cabeceava forte demais. E jogava muito bem basquete. O Inhumas foi 2 vezes vice-campeão graças ao Líbano. O Líbano, todos os clubes daqui queriam, mas o hobby dele era o basquete. Se eles deixassem ele jogar basquete, ele poderia ter vindo para clubes da capital, mas ele preferiu ficar em Inhumas jogando. Aí nós tínhamos esses times lá, começamos a jogar. Um belo dia o Rubens Brandão foi lá e que levou um punhado de jogador pro Goiás para disputar o campeonato de juniores. Juvenil na época. Aí o Rubens caiu antes de assumir, nós fomos para lá e assumiu o Pedro Wilson, que foi prefeito aí, foi meu primeiro técnico na categoria de base. Márcio, você contando que o futebol começou na escola, né? Naquela época tinha colégios tradicionais de Goiânia que tinham um futebol muito forte. Você lembra um pouquinho dessa época, como é que era? Eu posso dizer para você que naquela época o campeonato de colégio era melhor que muitos campeonatos que tem hoje aqui. Ó, Liceu de Goiânia, e o Pedro Gomes, Ateneu Dom Bosco, Colégio Tocantins. Não, era um campeonato e tanto. E era uma rivalidade. A final fazia no Estádio Olímpico. E era, se fosse cobrar ingresso ou então contar o público que ia, era mais do que no jogo final de Campeonato Goiano na época. Marcinho, você falou que se aproximou do Goiás aqui em 1961. O que era o Goiás nesse ano? Era um dos piores times do futebol goiano, onde que eu falo que a família Pinheiro é responsável porque o Goiás é hoje. O Goiás teve até 65 uma dificuldade muito grande. Não desapareceu em 65, ninguém sabe como, porque antes do jogo contra o Riachuelo, naquela tarde, no Estádio Olímpico, o Goiás conseguiu permanecer na primeira divisão. Ninguém acreditava no Goiás. O Riachuelo, se não me engano, era dirigido pelo Ney Fernandes, na época era um senhor treinador, e o Goiás conseguiu uma vitória num dia que até o vento mudou de lado, jogou os 90 minutos favorável ao Goiás. Como que o vento muda de lado, Marcinho? Até hoje não consegui explicar, mas pergunta quem teve, os que trabalharam naquela época lá, quem jogou naquela época, foi a coisa mais esquisita que eu já vi aí. E eu participei do estádio do Goiás, eu participei no Estádio Olímpico, eu morava em frente, na partida, se não me engano é 6 de dezembro de 1963, quando os refletores caíram. Vocês não sabiam disso ainda. Lá caiu o refletor. Naquela época tinha um menino que chamava Vanderlei do Mateus, que até assassinaram ele na rua 74, matou a família inteira. Era o gandula daquele jogo. E por que o refletor caiu? Uma chuva muito forte, balançou lá, caiu, foi tudo lá. O negócio até feio naquela época. Márcio, você falando da história do vento que virou, aqui ó, no Jornal Popular, do dia seguinte da partida, aos poucos foi caindo uma chuvinha insistente. E o vento virou em favor do Goiás, levando sempre a dificuldade para os homens que vestiam a camisa amarela e azul. Não tem muita Você foi testemunhado também pela crônica na época, tem muita coisa aí. Teve um jogo do Juvenil do Vila, que o ponta direito ou esquerda, não lembro, foi bater um escanteio. Tinha ele saiu gritando que foi ofendido por cobra. Até isso já teve no Estádio Olímpico. Estádio Olímpico tem muitas histórias ali no Estádio Olímpico. E você
como começou a se aproximar do futebol, digamos, profissional, dos clubes que hoje são profissionais? Como foram os seus primeiros contatos ali? Porque você jogou no Goiás na base. Eu fiz vestibular para medicina, fui reprovado. E naquela época e eu gostava muito de futebol. E encontrei um amigo um dia, ele falou assim, vamos fazer educação física. Eu fui fazer educação física. Aí eu fiz educação física, somos da segunda ou da terceira turma formada em Zé Fego, que poucos dias atrás tivemos uma festa de 43 anos de formado. Aí eu quis ser treinador, estudei demais, fiz muito curso, que agora que eles falam que o treinador tem que estudar, mas desde a minha época eu frequentava, eu estudava, eu procurava aprimorar. E tive a felicidade de trabalhar como auxiliar, assim, treinando juniores, jogando junto, às vezes contra o Goiás, contra o time principal do Goiás, com o Dino Sani. Eu, para dizer para você, a maneira que o Dino Sani, os esquemas que o Dino Sani armou, e eu consegui, até quase encerrar minha carreira, ganhar muitos jogos aqui, inclusive títulos. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Március Fleury. Tem muita história como treinador, não só das equipes da capital, do interior também. Quase levou a Anapolina a um título nacional. Mas essas histórias daqui a pouquinho, tá bom? Tudo bem. Hoje com Március Fleury, Gerliezer Paulo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Não saia daí, que você vai ter muitas e muitas histórias do futebol goiano com este lendário personagem. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 12 de fevereiro de 1953, nascia em Criciúma, no interior de Santa Catarina, Lúcio Idair Frasson, lateral direito que jogou no futebol goiano na década de 1970. Lúcio Frasson defendeu Vila Nova em 1975, onde ganhou o apelido de Canhão da Vila. Além disso, jogou também na seleção goiana na inauguração do estádio Serra Dourada. Década de 80. No dia 12 de fevereiro de 1984, a Anapolina bateu Joinville no Jonas Duarte por 1-0 em jogo válido pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi anotado por Matheus. O técnico Nivaldo Lancuna mandou a campo naquele dia Gabriel, Clóvis, Sidney, Narciso e Flávio, Paulo Sérgio, Matheus e Mário, Vanderlei, Fernando e Gonçalo. Década de 90. No dia 12 de fevereiro de 1995, Anápolis e Anapolina fizeram um clássico pelo Campeonato Goiano no estádio Jonas Duarte. Melhor para o Galo, que bateu a chata por 3-2. Tuquinha, Aelson e Otávio marcaram para o tricolor, enquanto que para a rubra descontaram Sávio e Alex. O Anápolis era treinado por Osmar Guarnelli e formou com Rinaldo, Serginho, Luciano, Júlio Alves e Lucas, depois Léo, Batista, Tuquinha e Otávio, Anderson, Wellington e Aelson, depois Gilberto. Já a Anapolina de Március Fleury jogou com Edson Luiz, Marcelo, depois Alex, Bilzão, Vladimir e Augusto, Wagner Goiano, Nivaldo, depois Esquerdinha, Beto e Luvanor, Pirata e Sávio. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos acompanhando mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, para contar um pouco mais dos detalhes, das histórias, das memórias, das curiosidades desta lenda do futebol goiano, Március Fleury. E aí, Márcio, eu
te questiono o seguinte, no bloco anterior a gente comentou sobre a sua oportunidade, você como jogador, e aí você contou que foi para educação física. O que mais você estudava e que tipo de técnico te inspirava? Como eu disse, o Dino Santos foi muito bom e algumas vezes, nas algumas palestras que fazia, eu fiquei muito fã do Tim também. Tim, Elba de Pádua Lima, foi um grande treinador. Na época, hoje ele era o Tite, na época do Tim. E aquele, que eu me falha a memória, um que treinou o São Paulo, treinou aqueles menus do São Paulo, ele fazia o jogador dar no máximo 2 ou 3 toques na bola. Cilim. Foi outro técnico também que a gente procurava acompanhar muito a maneira que ele fazia com os seus jogadores. E o que você se recorda, Marcinho, do período em que você foi treinador das categorias de base do Goiás? Foi aonde o Goiás conseguiu revelar muitos jogadores. Que não estou querendo criticar, não, mas a maneira hoje não existe do jeito que eles estão fazendo. Por exemplo, o Carlos Alberto veio e ficou aqui em Goiânia. Nós fomos fazer um amistoso em Silvânia. Eu vi esse menino lá fazer a preliminar. Aí eu trouxe ele para a equipe minha, que o Frazão, Luiz Frazão, não pôde jogar. Ele sentiu mal durante o almoço lá. Aí o Carlos Alberto entrou no final lá no lugar do Frazão, que o Frazão não chegou a partida até o final. Marcou até o gol da vitória nossa. Esse rapaz veio para Goiânia. Ficou aqui um mês para depois aprimorar, para ter condição. Não teve uma preparação. Eles trazem um jogador do interior, que ele lá no interior ele joga bem. Põe ele para treinar lá, com aquele tanto de gente olhando. E ele pega e eles dispensam ele. Tem história no Goiás. Goiás perdeu os jogadores que eu levei lá, que hoje eu não levo mais, porque chega lá, eu não sei se foi pelo tempo que eu passei lá, os caras não aprovam o jogador. Você sabe que esse André, que jogou hoje está em Portugal, é filho do Denilson. Lenilson trouxe ele aqui, ele não serviu pro Goiás. Serviu pro Goiás, não. O Goiás não quis nem arrumar alojamento para ele. Serviu pro Atlético e pro Vila, não foi aí, ele foi pro Mogi das Cruzes, e lá no Mogi das Cruzes o Santos buscou. É onde que falta essa preparação de ter paciência com o menino. E o Goiás, infelizmente, não tem. Eu falo Goiás porque é onde que eu tenho mais contato, que eu vou lá toda semana, que eu tô levando um neto para treinar nas categorias de base lá, nas escolinhas lá. Márcios, e aí você começa a trabalhar nas categorias de base e você conseguiu revelar que jogadores? Quais foram os principais jogadores da história do Goiás que passaram pelas suas mãos? Eu citar o melhor é até chato, mas o Luiz Talvani Frazão foi um craque. Amado Gomes Bucar, Luvanor, Cacau, Zé Teodoro, Marcos, Carlinho Piracanjuba, o Carlos Magno, o Carlos Magno é o Carlinho Piracanjuba, Carlos Alberto, o Edmilson, que foi um jogador que não deu sequência, era muito bom também. Teve vários jogadores, o Sabãozinho, tinha muita gente. Adalberto, é. Márcio, e que história mais engraçada você tem aí na memória para ter encontrado um desses jogadores num contato com esses grandes craques da década de 80? Tem duas histórias interessantes. Uma foi com Frazão. Frazão jogava salão na Lira de Chopotó. Aí eu vi esse rapaz e falei, não, vamos levar ele pro Goiás. Aí fui lá, conversei com ele, ele topou isso, só que naquela época não era igual hoje, não, vence o contrato, você tá livre. O Goiás teve, o Goiás não, o Luiz Machado e o Tiradentes tiveram que desdoçar 800 cruzeiros na época para levar o Frazão, comprou ele do Zélis Barbosa. Aí o Frazão foi para lá, só deu alegria e dinheiro pro Goiás, né? A outra foi o Cacau. O Cacau jogava no Jaó e estava praticamente dentro do Atlético, e eu busquei ele quase chegando na 24 de outubro, levei ele pro Goiás. Eu era amigo do pai dele. Sou amigo do pai dele. Você falou, Marcinho, que você comandou um time do Juvenil do Goiás que ficou mais de 100 partidas sem perder. Fala um pouquinho pra gente sobre esse time, quem era esse time, por que esse time conseguiu ficar esse período tão grande invicto. Ficamos 116 partidas invictos. Naquela época subia muitos jogadores, saía muitos jogadores assim, mas não tinha aquela oportunidade no time de cima. Que surgiu a oportunidade nesse time de cima depois que o Vila Nova lançou um punhado de jogadores, Zé Henrique, Luizinho, com eu esqueci o nome do treinador que veio para aí, até amigo meu, ele veio para aí, treinou o Vila foi campeão goiano, João Francisco conseguiu fazer isso. E esse time foi acompanhado, tinha um apoio muito grande do seu Edmundo, pai do Ailê.
que os outros não tinham a condição que nós tínhamos, apesar de nós não ser aquela grande equipe, mas ele dava toda a condição através de recursos próprios, ele, o Luiz Machado e o Tiradentes. Aí nós fizemos 116 partidas invictas. Tinha o Zé Antônio, que veio do Atlético, Japãozinho, que veio do Atlético, Luvanor. Todos esses jogadores ajudaram nessa campanha. Amado, Caçapava, eu esqueci aquela vez Caçapava, Humberto Caçapava, foi um grande jogador que o Goiás teve, que inclusive foi para a Rússia, agora que ele voltou para o Brasil. Márcio, você falou aí do apoio do seu Edmundo, muita gente sabe que a avenida ali em frente, o Goiás, chama Edmundo Pinheiro de Abreu, mas não sabe quem foi ele. Conta pra gente como que ele era. Era uma pessoa que fanática pelo Goiás, pai do seu Ailei e do Edmo, e de vários, parece que não me engano, mais 6 filhos, e era uma pessoa que dedicava 24 horas para o Goiás. Era as 24 horas, seu Edmundo ajudava em tudo, e ele tinha mais facilidade de chegar a cobrar do Ailê alguma coisa pro time júnior. Naquela época ninguém ajudava, não. Você pegava a chuteira velha de amador, juntava de profissional, você levava a chuteira na Cepag para eles arrumar, você trazia. Não, os caras que saíam jogador lá não é igual agora, não. Agora você vai no campo, aí os meninos têm tudo. Tem preparador físico, tem tudo. Não, lá era só eu e o Joel. O Ailê, em uma das edições, aliás, a primeira edição do Futebol de Goiás e suas histórias, nós conversamos com o Ailê Pinheiro, depois de apresentarmos o projeto. E ele falou que o pai dele era um poeta, um artista, um idealista. No dia a dia, como é que era Edmundo Pinheiro de Abreu? Era uma pessoa que chegava no Goiás, pedia para você buscá-lo, você buscava, ele morava ali perto do Mercado de Campinas, hoje não é mais, você aí subia com ele lá para Serrinha, que era só terra. Chegava lá, ele ficava atrás de jogador, procurando. Se você chegasse lá, tinha um menino em tal vila assim, ele ia buscar. Gostava de contar história também. E foi um cara que ajudou demais. Ele é muito responsável. Ele é responsável por muita coisa que aconteceu nas categorias de base do Goiás. Marcinho, e além de ter sido treinador da base, você também foi técnico do Goiás. E daqui a pouquinho eu quero entrar nessa história de você como treinador do Goiás, porque você foi campeão goiano em 1981. Mas a sua primeira oportunidade em um time fora do Goiás foi lá em Inhumas? Foi, o Goiás tinha um bom jogador, Jacó, Elias, Júnior, que o apelido dele era Cancela, Janos, Mingo, e resolveu disputar esse campeonato pelo Inhumas. E não foi mal no campeonato, não. A estreia nossa foi quando estreou o Grêmio de Anápolis. Foi naquele ano que surgiu o Grêmio de Anápolis. Nós fomos lá, vencemos eles lá e começamos a ganhar. Empatamos com o Vila no Zico Brandão, que o Vila tinha um timaço na época. E o Goiás fez uma boa campanha. O Inhumas fez uma boa campanha. Depois disso, depois de uns 5 ou 6 anos, no outro ano surgiu uma proposta do Anápolis. O Dino Sano já tinha chegado no Goiás, ele fez uma pergunta, eu falei para ele, seu Dino, apareceu uma proposta, que eu fiz uma amizade grande com ele frequentava muito minha casa. O seu Dino, apareceu isso do Anápolis, ele fez a seguinte pergunta, você tem condição, eu já era casado, você tem condição de ficar 3, 4 meses desempregado? Eu falei, não, então fique na categoria de base do Goiás, porque você começar a ser técnico de futebol profissional, você perdeu 2 ou 3, eles mandam embora. Seu Márcio, e como foi sair do Goiás? Essa vez aí, o senhor conversou com o Dino Sano e ele falou que era melhor não sair. Mas e depois, quando o senhor resolveu mesmo sair, foi para Napolina? O Dino Sano não estava aí, mas aí surgiu a oportunidade, ou seja, você ficar 13, 15, tanto que eu fiquei de 67 a 80, é muito tempo, você vai desgastando. Você acha que você é dono. Você entende? Isso atrapalha os clubes. Por isso que eu sou contra funcionário antigo no clube. Aí eu falei, vou enfrentar. Pedro Canedo chegou lá em casa e falou assim, eu quero você como técnico. Eu sou o novo presidente, você vai ser técnico. Aí fui. Contra todo mundo. Lá em Anápolis eu não tive. Inclusive o deputado aí foi o que mais me criticava, o Carlos, né? Carlos. Ele chegava, traz um rapaz que treinou júnior, não sei o quê, ganhar campeonato de júnior é fácil, que nós tínhamos sido tetracampeão goiano. Aí eu comecei a enfrentar, o primeiro jogo nosso foi contra o Itabuna, fizemos amistoso, empatamos 2-2 em Anápolis. Aí foi aquele célebre jogo lá que o Remo tinha um goleiro que era o ídolo da cidade. Foi no dia que eles puseram fogo nele, que o Jorge Cruz fez um gol de calcanhar, estava 2-2 o jogo, nós ganhamos 3-2. Eles puseram fogo no carro dele, nós saímos assim, nós éramos aplaudidos, enquanto o time do Remo, que estava invicto não sei quantas partidas, era vaiado, tacava, treinei, mas você podia passar. Da Napolina podia passar, mas do Remo não. E na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos nos aprofundar nessa sua passagem pela Napolina,
por muito pouco você não foi campeão brasileiro com a Anapolina, né? A Anapolina fez um grande time. A Anapolina foi para São Paulo, eu e o Pedro. Na sequência, você conta essa história. Márcio Fleury hoje conosco, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. A Anapolina foi o time do interior goiano que mais vezes disputou o Campeonato Brasileiro. A Chata, ao lado do Itumbiara, são os dois clubes do estado que já participaram das 4 divisões da competição nacional. A Rubra tem 23 participações no Campeonato Brasileiro. A Anapolina jogou 4 vezes a Série A, 12 vezes a Série B e ainda esteve em 4 oportunidades na Série C e outras 3 na Série D. A melhor participação foi na Série B de 1981. A Chata chegou ao vice-campeonato da Taça de Prata, que corresponde à Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, recebendo Márcio Fleury. Foi técnico de várias equipes aqui do futebol goiano, com destaque para a Anapolina. Trabalhou também durante muito tempo como funcionário, supervisor, treinador de categorias de base no Goiás Esporte Clube. No bloco anterior você estava falando de uma ida a São Paulo com a Anapolina. Como foi? Não, ida na Anapolina não. Nós fomos em São Paulo para contratar o William. Para montar o time. O William, um centroavante que tinha no Juventus. Aí chegando lá, treinava um rapaz lá um tal de Sávio. Aí eu falei pro Pedro, vamos acompanhar mais um treino desse para levar o William. Eu acho que era o William que chamava o centroavante. Aí chegou no outro dia, ele falou assim: você quer levar? Vamos levar os dois. Eu falei, o Sávio é melhor que ele. Aí resolveu trazer o Sávio, que o Sávio fez sucesso aí. Aí nós tínhamos o Jorge Cruz, que era um jogador difícil de trabalhar por causa da fora de campo, mas aí contratei um preparador físico, Gervásio Fernandes, que chegava junto nele e ele respeitou. E o Rodrigues, que foi um dos maiores pontos de esquerda que teve no futebol goiano aqui. Na época, a linha da Anapolina era muito boa, que era Jorge Cruz, Sávio e Rodrigues. Era difícil um jogo que esse pessoal não marcava gol. Você pode ver que o jogo da Anapolina, difícil teve 0-0. Marcinho, vamos falar um pouquinho daquele time da Anapolina. O que você se lembra daquela escalação e a característica assim, daqueles jogadores que formavam o time base da Anapolina de 1981? Tinha lá um líder no time. Esse muito bom de vestiário, que agora tá surgindo essa palavra de vestiário, agora que pegou essa doença agora aí. O Paulo Nelly. Você vê que no campeonato, se ele tem toda a recordação, tudo vocês têm anotado lá, vocês procuram saber, a Anapolina perdeu 2 jogos pros 2 piores times na época, no Campeonato Goiano, o Craque e o Monte Cristo. Aí a gente ficava muito preocupado com isso, eu disse pro Pedro, eu vou reverter isso aí, mas nós precisamos de apoio da diretoria. Aí tinha o Iberê Nazareto, era um diretor lá, e eu cheguei para ele, abri o jogo para ele, falei, nosso time não é santo. Jogo quarta e domingo, nós temos que abrir uma exceção. Chama o Paulo Nelly, fala que cada vitória vai para concentração uma caixa de cerveja. E eu venho para Goiânia, que eu morava aqui. Aí chegava o jogo e eles levavam uma caixa e meia de cerveja pro jogador. E aí você vinha pra Goiânia pra fingir que não sabe de nada. Não sabia, nem fiquei sabendo agora. Aí eu chegava lá no outro dia, eles treinavam, tudo bem. Como é que foi lá ontem à noite? Foi tudo, não, tudo certo, professor, tudo certo. Eles pegavam, treinavam. Chegava na segunda-feira, no domingo à noite, a mesma coisa. Fomos campeão do primeiro e do segundo turno do Campeonato Goiano. Aí perdemos na final, eu vim pro Goiás, ganhamos o terceiro turno no Goiás e a final com o Goiás. Como foi
sair da Anapolina, que estava super mega cotada para ser campeã, e trocar pelo Goiás Esporte Clube, Marcinho? Foi o arrependimento da minha vida. Eu empolguei, você estava começando uma carreira profissional, o Goiás era um time que disputava o Campeonato Brasileiro há 8 anos já, começou em 73, e eu fui até 80 como supervisor, mexendo na documentação, supervisor. Aí em 81 eu falei, vou participar mais de um brasileiro. Foi quando só começou e me demitiram. Mas essa troca, como que se deu, Marcinho, a sua saída da Anapolina para sua vinda do Goiás? Assim, foi pela proposta que o Goiás te fez, e isso que te seduziu ao voltar ao Goiás? Você teve algum problema na Anapolina? Por que você optou por fazer essa troca? Não, eu não tive problema nenhum na Anapolina, inclusive, uma das coisas que mais me alegrou até hoje, que o segundo jogo no Estádio Olímpico foi Goiás e Anapolina, no início do retorno. A torcida da Anapolina vinha mais que a do Goiás aqui. A Anapolina vinha em campo. Eles gritaram o jogo inteiro para mim voltar. E eu quase voltei. Porque no dia lá que os jogadores saíram, todo mundo foi no banco de reserva me cumprimentar. Eu tinha um bom ambiente no jogador. Uma hora você conversa com o Paulo Nelo. O Paulo Nelo falou assim, nós estamos todos cansados. Eu sabia que a farra foi grande à noite. Eu dava 10, 15 minutos de treinamento. Certo? Aonde que vocês da Crônica criticavam muito o Paulo Gonçalves. O Paulo Gonçalves foi tido como técnico preguiçoso, como técnico isso, mas chegava tudo quanto é final. Ele sabia dosar os treinamentos. Você tem que acreditar no jogador. Se o jogador é obrigado a ficar ali, ele faz aquilo que você quer. Mas às vezes ele desgasta muito e não consegue render. Aí, como nós estávamos falando, a Anapolina conseguiu, eu recebi a proposta do Jaci Fernandes, eu estava em casa, num sábado, nós jogávamos quarta-feira contra se não me engano, o Rio Verde. Aí eu falei, eu não posso sair, não posso sair de lá hoje. Eles fizeram uma proposta umas 3 vezes mais que a Anapolina, e eu pensei à noite, falei que dava a resposta no outro dia cedo para eles. Saí lá de casa, devia ser 1h30 da manhã, quando foi às 6 horas que eu saía para Anápolis, porque o Gervásio, uma semana eu ia no carro meu, outra semana ia no carro do Gervásio, passava lá em casa às 6h30, às 6 horas já estava lá o Jaci Fernandes e o Edmo. Aí eu devo tudo futebol ao Edmo, não tive condição de falar não. Fui lá em Anápolis, pedi demissão e à tarde já assumi o Goiás. Essa sua transferência do Goiás, da Anapolina, para o Goiás, não foi uma espécie de uma estratégia também do Goiás para enfraquecer o principal adversário dele ao título? Hoje, se você me falasse isso, eu falava que não, porque o campeonato regional hoje não tem a importância que tinha naquela época. Mas naquela época, sim. Eu assustei do Goiás trazer um treinador que eles conheceram lá a vida inteira lá na categoria de base para iniciar um trabalho visando o Campeonato Brasileiro. Marcinho, mas quando você fez essa troca, depois o Goiás acabou ganhando o Campeonato Goiano em Anapolina, e eu me lembro assim de ouvir os comentários, assim, surgiu muito porque teve aquele problema do jogador irregular da Anapolina, né? E parece que jogou com um contrato vencido. Isso. E me parece que até na época alguma imprensa de Anápolis diria que você que tinha entregado esse caso para o Goiás. Como que foi essa questão? Quem no Goiás, pelo seu conhecimento, assim, lógico, eu perguntar a você, até acredito que você vai negar que não foi você quem passou essa informação para o Goiás. Mas o que você sabe de fato dessa história? Eu dizer para você, se eu soubesse, eu teria passado. Para dizer a verdade para você. Porque quem não quer ser campeão? Mas a história foi o seguinte, na hora que ele pegar o nome do rapaz aí, eu confirmo aqui. Nós jogávamos e o Goiás voltava para a concentração e almoçava e jantava. Que os jogos quando era à noite e quando o jogo era à tarde, o Goiás, nós jantava lá no Goiás. E esse jogador era amigo demais do Gerson Lopes. Eles jogaram junto. Aí o que aconteceu? Ele foi, o Gerson falou assim, lembrei o nome dele, esqueci. O Gerson Lopes chamou, convidou ele para ir lá. Ele chegou e falou, eu tô jogando sem contrato. A história verdadeira é essa. Aí o que fizeram? Pegaram esse jogador, foram na federação no outro dia, através de um funcionário da federação, que esse eu peço a vocês que não vou divulgar o nome, contou de fato, não sei o que, Lima, tá com um contrato vencido. Aí o Joviro, o finado Joviro, que foi presidente do Goiás, pegou e entrou, falou, ele está irregular, deixou fazer a terceira partida, porque se caso o Goiás vencesse, o Goiás era campeão, o Goiás seria campeão. Aí foi por isso que aconteceu, mas foi um erro
da Anapolina não ter prorrogado o contrato dele. Se você chega aqui na federação, você prorrogava o contrato por 30 dias. Então, quando Anapolina e Goiás entraram para aquele terceiro e decisivo jogo, o Goiás já sabia que de uma maneira ou de outra o Goiás era campeão goiano. Sabia. Né? O que não tinha a irregularidade era clara. Nessa questão, assim, como é que era? Isso foi mantido sigilo? Ou isso já... essa informação já era pública? Não, foi mantido sigilo, né? E o Goiás jogou no domingo, parece que empatou de 1-1, o resultado foi 1-1, 3-3 e 1-1, parece. Aí, nesse terceiro jogo, o Goiás pegou e entrou na justiça na segunda-feira. E aí comemorou o título? Comemorou o título dentro do Serra Dourada. Que era claro, o negócio era claro. Mesmo com o terceiro empate, a Anapolina saiu comemorando e o Goiás saiu comemorando? A Anapolina comemorou, porque a Anapolina ganhou 2 turnos, o Goiás ganhou 1. Aí nós fomos para a final, o Goiás e a Anapolina. Aí, no caso, a vantagem do empate era da Anapolina, né? No regulamento. Você vê que foi só a imprensa, que depois eu voltei mais 2 vezes para a Anapolina. Eu falei pro Pedro, não quero ir porque eu fui acusado aqui. Ele falou, não, você vai voltar sim. Voltei em 83 e 85. Osmar Lima é o cara. Osmar Lima foi o jogador que jogou com o contrato vencido. E como é que foi o ambiente dele? Porque se ele sabia, e até a Anapolina, internamente foi a desorganização do clube? Eu acho que sim, porque o jogador, ele não sabe regra de futebol e não sabe nada, ele sabe quando vence o contrato dele. Se você chegar perto de qualquer jogador e hoje perguntar quando vence o contrato, vence. E ele falou aquilo inocentemente. Ele falou aquilo lá, eu nem estava aquele dia na Serrinha. Eu fiquei sabendo no vestiário, no dia do jogo, do outro jogo. No dia do jogo final. Quando você foi técnico da Anapolina, você não buscava saber esse tipo de informação? Não, isso não é função de treinador, né? A única coisa que eu fazia de vez em quando para a Anapolina era trazer os contratos aqui para registrar aqui na federação quando o treino era só à tarde. A federação era na Tocantins, eu passava e deixava os contratos lá e seguia para Anápolis. Marcinho, ainda em relação à Anapolina, agora vamos falar da parte boa daquela decisão. Por que a Anapolina, né, chegou tão perto com um timaço daquele? O que faltou para a Anapolina ganhar o título da Taça de Prata? O Guarani era um timaço. Ele jogou muito bem aqui em Anápolis e jogou mal lá em Campinas. Se nós tivéssemos vencido aqui, poderia ser ele ter jogar bem lá e revertia. Mas a disparidade era muito grande. E eles tinham intenção de ir para a final da Taça de Ouro era preferível e o Guarani do que a Anapolina. Uma das coisas, umas aberrações mais que eu já vi em futebol, eu vi lá. Na hora que terminou o jogo, descendo pro vestiário, o presidente do Guarani falou assim, futebol é profissional. Tem que ir para a final, é os times que levam dinheiro, não é qualquer equipe não. E entre o Guarani e a Anapolina naquela época, jogo aqui, nosso que tinha que vir para o Serra Dourada, ia dar muito mais renda do que lá no Brinco. Eu tinha certeza que o povo estava empolgado com a Anapolina. Não era só a torcida da Anapolina não, a torcida de todos os clubes goianos. Nesse time tinha um jogador que talvez era o expoente, até o senhor contou pra gente como foi buscar ele lá no Juventus, que era o Sávio. Sim. Inclusive, olhando os jornais da época, sempre fazia chamadas grandes com o nome do Sávio. Ele era assim tão espetacular a esse ponto mesmo? O Sávio, eu não estou acompanhando mais o futebol, mas o Sávio era um jogador simples, que dedicava demais, nunca faltou um treino. O Sávio não venceu no futebol, cada aquela ida dele pro São Paulo, porque fraturado o tornozelo. Foi no Cruzeiro, né? Depois, ou no São Paulo ou no Cruzeiro, depois ele saiu de um, foi pro outro. Ele naquele jogo que nós ganhamos do Cruzeiro de 1-0 lá, ele deu um chute em gol e ganhou o jogo. O Sávio era um jogador que dedicava e trabalhava muito. O sonho dele era jogar numa grande equipe, teve a oportunidade, mas infelizmente a contusão atrapalhou. Hoje com o Márcio Fleury, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Daqui a pouquinho nós vamos falar no nosso último estágio aqui, das suas andanças pelos vários times aqui do interior, combinado? Combinado. Márcio Fleury hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. O volante José de Alencar Carvalho foi um dos grandes nomes do futebol brasiliense no final da década de 60 e início dos anos 70. Conhecido como Alencar,
O jogador passou pelo Cruzeiro do Sul e Ceúbe. Em 76, com o desmanche do Ceúbe, Alencar foi comprado pelo Goiás. Juntamente com ele veio o lateral esquerdo Nonoca. Alencar defendeu o Verdão até 1979, quando retornou ao Distrito Federal para jogar pelo Brasília. Ele ainda atuou com a camisa do Taguatinga. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias, hoje entrevistando Márcios Fleury, ele que construiu uma carreira na categoria de base do Goiás, comandou a Anapolina, a grande Anapolina de 1981, também foi campeão goiano com Goiás em 1981. Se defendeu da polêmica, não foi você que acusou o jogador da Anapolina para que a Anapolina perdesse o título? Não fui eu. Quem foi? Foi o próprio jogador que falou lá que estava sem contrato, estava jogando sem contrato e o jogo estava sendo violento. Aí o Jovira que estava lá ficou sabendo, passaram pro Jovira e pronto, ele era uma raposa. Então, passado isso, agora nós vamos falar das andanças, né, do Márcios Fleury aqui pelo futebol goiano. Marcinho, o que é que você, vamos aqui por time, eu acho que fica melhor, o que é que você se recorda das suas passagens pelo Atlético Goianiense? Foi uma época boa, o Atlético, eu tive a felicidade lá de ter a condição de trabalho que o Zenha deu. Eu fiquei no Atlético uns 3 ou 4 anos entre técnico e supervisor e depois voltei com o presidente Wilson Carlos, que eu voltei a se treinar, foi quando o Túlio foi. Aí era uma festa o Túlio, inclusive mora aqui perto de mim, o Túlio foi um cara que levantou o Atlético. O Atlético deve muito ao Túlio por causa das coisas dele. Perdemos a Série C, parece, né? Lá em Tuiutaba. 2006. Pegamos aqui 2-1 e perdemos lá de 2-1, foi pros pênaltis. Túlio marcou um gol no tempo normal, errou um pênalti. No tempo normal, bateu marcou um gol, marcou um gol e errou um pênalti no tempo normal e na hora da decisão pro pênalti errou outro também. Então essas as suas lembranças do Atlético. Agora vamos para o Vila Nova. E no Vila, Marcinho, o que você... No Vila eu recebi um convite do Ulisses Alantes, um médico, e eu achei, não é possível que eu tô aqui em Pameri, isso é verdade. Aí fiquei naquela, porque eu era amigo dele, aí ele pegou, me ligou, eu falei, não, então amanhã eu vou entrar em contato com você. Quando foi no outro dia, o João Carneiro ligou. João Carneiro, eu tinha muita convivência com ele e com o Edmo, que o Edmo era muito amigo do João Carneiro. Aí ele falou assim, você vem pra cá, mas não vem exigindo muito não, que eu acerto com você. Eu falei, mas eu tenho que saber pelo menos empatar quanto que eu ganho aqui, né? Ele falou, não, então você pode vir. Aí eu fui, cheguei aqui, acertei com o João Carneiro, consegui dirigir o Vila 6 meses. Mais um time da capital, o Galo, Goiânia, como é que foi a sua passagem lá? 2 ou 3 vezes pro Goiânia. Em 88 eu lembro bem que foi a melhor campanha nossa. Aí o Ebraim apelou, que um dia nós ganhamos do Anápolis lá de 2-1, o Anápolis estava invicto, e eu falei assim, agora eu queria que a diretoria do Goiânia, visse que esse time é bom, fosse mais cedo no campo, tirasse as vacas. Aí esse tirar foi eu. Aí no outro dia eu fui demitido. Nem cheguei a dar treino. O cortador de grama lá da Vila Olímpica era vaca? Era vaca, infelizmente era. O Goiânia sofreu muito naquela época. Aí eu fui falar isso, o Ebraim mandou embora. E pra fechar os times da capital, você já trabalhou no Monte Cristo. Foi técnico e presidente, mas quando você foi técnico, você treinava na cadeira de rodas? Eu tinha fraturado a perna e era amigo do Manel Nunes Guerreiro. Aí eu sempre ia lá pro Ferro Velho, ficava conversando com ele lá, conhecer, não poder atividade nenhuma. Aí o treinador saiu, ia começar a segunda divisão. Eu falei, você pega esse time? Eu falei, pego. Pegamos muita gente de Anápolis, o Monte Cristo subiu. Aí depois eu falei, não, na primeira divisão não vou dirigir não, então você vai ser presidente. Tá vencendo o mandato dele, aí eu fui 2 anos lá, enquanto ele não podia ser reeleito. Como foi ser presidente do Monte Cristo? Qual que
foi a realidade do Monte Cristo? Hein, Marcinho? Quase que eu falo uma bobagem aqui, tem time aí, eu só assinava. Igual muitos times profissionais aqui. Marcinho, e como que era esse personagem, né, o Manuel Nunes Guerreiro, né, o fundador do Monte Cristo? Porque assim, se fala ainda nele, mas pouco se sabe dele. Como que era ele como pessoa e como desportista? Uma pessoa muito correta, trabalhador, mexia num ramo difícil, que era ferro velho. Muitas vezes a gente saía aí nesse leilão para arrematar carro. Todos os carros que ele pegava, ele exigia os documentos. Ele, o Edmund, são as pessoas corretas que eu conheci no futebol. E por que ele foi assim tão idealista, insistiu tanto em ter um time? O sonho dele era vender jogador. Aí teve uma vez, eu era amigo do Wilson Barros, do Mogi Mirim, e quem treinava o Wilson Barros era aquele treinador que estava agora na seleção feminina, que saiu agora. O Vadão. Aí ele falou assim, eu falei para ele, aqui tem um jogador bom, Zé Hilton. Ele mandou o Vadão aqui. Aí o Vadão acompanhou e falou, ele é bom jogador mesmo. Só que eu não sei que vocês sabem da história, o Zé Hilton começou disputando o Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, veio visitar a família no Dia das Mães, o ônibus encapotou, ele faleceu. Aí o Monte Cristo, desde esse dia, que a única esperança que ele tinha do primeiro jogador que ele ia vender, ele começou a fraquejar, falou, nós vamos só terminar esse campeonato e parar, mas mesmo assim convencemos ele disputou ainda mais uns 2 campeonatos. Falou aí das vacas, né, sendo cortadoras de grama no Goiânia, que era um time da capital. Eu imagino que pelo interior você já viu coisa semelhante ou até pior, né? Não, fala pra você que no interior a coisa ruim é que essa profissão de treinador é uma profissão muito ingrata. Você acompanha um médico, o médico vai fazer uma cirurgia e ninguém dá palpite. Técnico de futebol, e todo mundo sabe, todo mundo entende um pouco. Não é bem assim. E lá no interior, principalmente os médicos, eles iam dizer, não, aquele menino é muito melhor que aquele outro. É assim, você está jantando no restaurante, ele fala para você escutar. E depois no outro dia, ela assim, eu defendi você, porque fulano de tal estava falando isso. E a gente sabia que ele conhece a voz, conhece todo mundo. E quando eu fui treinar o Piracanjuba, que eu era de lá, aí que é pior. Aí os caras acham que manda. Como é que foi? É verdade que você foi campeão com o Piracanjuba? Foi, nós subimos invicto naquela época de 91. Tinha um time, eu peguei o Goiatuba. Acabou o campeonato e o Goiatuba ia disputar não sei o quê. Aí foi todo mundo pra lá. O Piracanjuba pagava metade e o Goiatuba pagava metade. Ficou um time barato e bom. E como é que foi? O que você lembra do Piracanjuba? Aguentar o Pirata e o Estrela não era mole, não. A cidade pequena daquela. Mas foi um time bom lá. Tinha o Nilson, não, tinha um jogador que era da cidade, que era o Zunei, mas o resto tudo era do Goiatuba. Vamos falar assim sobre passagens marcantes que você teve, né? O time que você mais comandou na vida, que foi o Novo Horizonte, né? Foi o Novo Horizonte. Eu fiquei em Palmeiras em 9 campeonatos. E lá, você olha assim, quando foi para vir pro Vila, e uma vez só que eu larguei o time lá, com a trairagem de um colega. Ele foi lá, ofereceu para trabalhar a menos. Aí o presidente veio falar assim, você podia fazer uma redução aí, porque fulano de tal vem por menos. Eu falei, não, então eu vou embora, você pode contratar ele. Aí quando chegava no posto fiscal, já tinha uma hora para me voltar, mas que ele queria continuar comigo, mas eu fui seguir e vim embora. É verdade que o presidente lá do Novo Horizonte era brabo para danar? Ele era delegado, mas brabo, mas meu amigo. Campos, não sei se vocês conheceram o centroavante Campos, ele foi prender o Campos. Prendeu por quê? O Campos aprontou lá. Aí eu cheguei lá e falei assim, Sérgio, a primeira vez que eu fui chegando lá, a mulher dele falou assim, tá lá na piscina, que ele era um galegão, a mulher dele falou, mas ele tá nervoso demais. E ele falou que você pode entrar, que ele vai conversar com você, pra você não falar com ele em futebol. Eu falei, então vambora. Eu vim aqui pra falar um negócio, aí chegando lá, ele não soltou o Campos. Aí eu falei, como eu vou fazer? Eu fui lá na concentração, eu e o preparador físico, eu acho que é esse que tá não tá na Aparecida, o Alexandre Irineu. Não tenho certeza, mas eu acho que era o Alexandre. Pegamos um colchão, levamos pro Campos dormir lá. No outro dia ganhamos do Vila de 2-1, 2 gols do Campos. Aí no outro dia o Sérgio chamou o Campos para rescindir o contrato, para conversar com ele. Eu lembro como hoje, eu estava acabando de almoçar, ele passou no restaurante e falou assim, o chefe me chamou lá. Eu acho que é para adiantar o bicho para mim. Na hora que chegou lá, o Sérgio tinha posto o revólver na mesa, assina a rescisão. Mas o Sérgio fez isso por bem dele, senão eles iam matar ele lá na cidade. São as histórias boas que tem no futebol. E com esse mesmo Novo Horizonte, você chegou à final, decidiu um campeonato goiano com o Goiás? Nós somos 2 vezes terceiro lugar e uma vez vice-campeão goiano. E o Novo Horizonte tinha sido outra vez vice-campeão goiano com o Nivaldo Lancona.
E por que bateu na trave em 2003? Por que não conseguiu ser campeão? Porque o árbitro Mauro, pode nem falar que ele é lá de perto da minha terra, era major, hoje deve ser coronel lá de Caldas Novas do Bombeiro. O Arley mexeu em 2 pênaltis e ele não teve o peito de mandar voltar. O Novo Horizonte foi, eu posso dizer assim, um fenômeno dos anos 2000. Por que ele era um fenômeno assim? De repente ele batia nos times da capital e chegava com tanta força. O Novo Horizonte é uma cidade pequena e contrata pouco jogador. O Novo Horizonte não tinha mais que 18 jogadores de contratado e trazia o resto da categoria de base. Aí você era obrigado a trabalhar e você tinha que ser franco com os jogadores. O jogador não podia machucar, não podia fazer onda. Se qualquer coisinha de chinelinho você não aceita. Tem muita gente que acha bom assim, um jogador machucar, fica mais fácil até pro trabalho do treinador. Mas no Novo Horizonte não tinha isso não. Eles tinham que treinar e jogar, mesmo se tivesse com a lesão mais ou menos. Você também integrou a comissão técnica da seleção goiana e naquele período ali de outubro de 1987, né, quando houve o impacto do Césio, você também tem histórias marcantes assim naquele período? Tem. Como profissional eu fui supervisor da seleção goiana 2 vezes e numa dessas nós fomos jogar no Paraná, lá em Curitiba. Eles sabia que ia ter um problema, porque quando você chegou, quando eles souberam que era de Goiás, no elevador eles não entraram. Entrava pra lá e quando você saía, o pessoal que estava hospedado no hotel não entrava no elevador que estava... Recriminavam você? Recriminava a cada aquele problema do Césio aí. E nas categorias de base eu dirigi a seleção goiana 5 vezes. Nesse mesmo problema do Césio, como que foi voltar a jogar lá no Estádio Olímpico? O jogador também ficava com medo? O senhor lembra dessa época? Aí o Estádio Olímpico ficou pouco sendo usado. Porque eles usaram mais o Serra Dourada, né? Eu sei que num jogo na categoria de júnior, se não me engano, a decisão, e eu trabalhava com o Manel de Oliveira na difusora, eu fui lá para trabalhar no jogo. E eu vi que o povo tinha medo. Mas isso... Eu tô com vontade de ir lá. Está muito bonito o Estádio Olímpico. Eu quero dar uma chegada lá para me ver o Estádio Olímpico. Que é onde foi tudo que aconteceu no futebol goiano, deve o Estádio Olímpico. Marcinho, aquele time da seleção goiana chegou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Seleções, foi eliminado por São Paulo. Me recordo que quando chegou na semifinal, que Goiás ia enfrentar São Paulo, a seleção basicamente era assim, eram 10 jogadores do Goiás, né, titular, e o Marçal do Atlético completava os 11. E chegou na semifinal, o Goiás não quis ceder os jogadores para a seleção, e aí Goiás acabou sendo eliminado por São Paulo. Você lembra o que houve? Por que o Goiás não quis? Parece que o Goiás jogaria, o jogo seria num sábado ou num domingo, e o Goiás teria um compromisso com o Campeonato Brasileiro que iniciava na terça ou quarta-feira. Eu acho que foi isso na época. Eu achava que aquela vez eu acho que faltou pulso da Federação Goiana e exigir que o Goiás cedesse o jogador que podia o futebol goiano dar um passo que nunca deu, né? Você acha assim que aquela seleção ela tinha condições de ser campeã? Tinha, porque o time do Goiás era um time entrosado. Ou então a própria CBF poderia adiar o jogo do Goiás. Parece que o Goiás jogou aqui contra o Paysandu, que o Paysandu vinha do comércio do retorno. O Paysandu fazia muitos anos que não ganhava nada, estava em último lugar, estava para cair, e o Goiás bem, e venceu o Goiás. Aí você recorda que o Paysandu foi o único time que quebrou o Goiás muito bem. O Paysandu ganhou do Goiás 2-1 aí no Estádio Olímpico. Naquele jogo foi no Estádio Olímpico. Marcinho, muito obrigado por ter atendido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias, ter compartilhado um pouco das suas inúmeras histórias. O programa de hoje é um pedido especial, né, Rafael? E aqui vai um agradecimento especial, Vinícius, ao Ricardo Queiroz. Ele é filho do seu compadre, o Rainero Queiroz, e ele mandou o WhatsApp pra gente pedindo que a gente pudesse vir aqui hoje contar a sua história. Quero agradecer ao Chagrinha, jogou comigo no Goiás no Júnior, no Juvenil na época. O Ricardo, sou muito amigo fui muito amigo do pai dele, sou amigo dele, ele sobrinho do governador, primo do governador Irapuã Costa Júnior, dona Rainerita, avó dele. Eu quero mandar um abraço para ele também. Então faça como o Ricardo Queiroz. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 996669146 996669146. Peça e que nós vamos atrás do seu ídolo e, lógico, vamos dar o crédito a você. Aproveite, pelo nosso WhatsApp, você também pode adquirir a 2ª edição do Almanaque Futebol de Goiás e suas histórias.
Não é isso, João Paulo de Medeiros? Isso mesmo, tá? Show de bola essa segunda edição. Você pode buscar também através da nossa fanpage no Facebook para poder adquirir o seu exemplar. Para finalizar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é perigo, subiu, deu gol, outra vez, É hora de Museu do Gol. O zagueiro André Leone comemora neste 12 de fevereiro 38 anos de idade. Em sua passagem pelo futebol goiano, vestiu a camisa do Goiás e do Vila Nova. No verde esteve em 2005 e 2007. No Tigre chegou em 2008. O último gol em solo goiano foi no dia 21 de junho de 2008, pela Série B no empate vilanovense com o Juventude, por 1-1. A emoção do gol é de Alípio Nogueira. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Olha o cabeção aí, gente! Alípio Nogueira. É Reinaldo quem ajeita a bola, como disse o Juliano Moreira, conversou com a bola, combinou negócio com ela, quero ver se ela vai obedecer. Vai lá, Reinaldo pra bola, correu, a bola viajou, olha o Vila! Sacudiu! Sacudiu. Bola levantada na área, André Leone subiu mais que todo mundo, foi lá no último andar deste edifício vermelho, meteu o cabeção da bola e a bola foi pra rede. É gol do Vila no Serra, beleza de gol do Vila, pra fazer vibrar o Gabrielzinho Rocha, pra fazer vibrar o pai dele, o José Rocha Pires, o doutor Adão Martins de Oliveira, o Irineu Leão, o professor Lisandro Nogueira, o Paulo Júnior e o Paulo Henrique. Beleza! André Leone, número 4, é o nome do gol, é do Vila, é do Tigrão da Vila Famosa. Beleza! Até que enfim, Tigrão, e pra comemorar o golaço do André Leone, só mesmo uma cervejaça, cerveja Imperial, uma cervejaça. Beleza! Vibra o torcedor do Vila, alô esquadrão! Vila Nova 1, Juventude 0. Sacudiu e o placar mudou. Você acompanhou a edição 139 do Futebol de Goiás e suas histórias, relembrando a trajetória, a carreira de Márcios Fleury, ex-técnico dos 5 times da capital. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Mande sua mensagem para 629-9666-9146. Quem sabe a sua sugestão é o próximo programa. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.